para todos os irmãos da igreja e, e não da igreja, de todos os lugares. Irmão, eu tentei pregar aqui a palavra em 2020, depois não deu certo, por causa de trabalho, né? Mulher, filho, casa. E aí eu pulei para 2022, também não deu certo. Mesmo motivo, mulher, casa, trabalho, muito trabalho. E Deus me chamando, né? E Deus, né, sempre falando, meu filho, vai, vai. Aí em 2024 também tentei, também não deu certo por o mesmo motivo, sempre por o mesmo motivo. E tem alguns vídeos meus aí no YouTube que eu até estava bem animado para pregar, mas eu vi que tinha bastante coisa para fazer, tinha bastante coisa, né? E Deus, irmão, estava me cobrando fazia um tempo já, né? Por as coisas que Ele me deu, né? Dom, né? Tem me dado uns dons, me deu umas coisas aí que estava parado, né? Que nem deu para muitos aí, né? Deus deu dom para muita gente, só que as pessoas param ele, congela ele, né? A mesma coisa eu tava. Mas agora em 2025 eu tô mais um pouco disponível, né? Não é aquele tantão disponível, mas a força tá mais maior do que de antigamente. Então, irmão, e Deus aqui, ele cobrou mais esses dias atrás. Cobrou, meu filho, vai lá, faz o que você tem de fazer, tá? Faz o que é correto, faz o que é reto, né? Porque as palavras de Deus, irmão, tá na Bíblia aqui, né? E ele deu para você revelação através de sonho, né? Deu dom através de sonho. Isso daí é para ser usado. Não pode estar parado as coisas que Deus dá. A gente pode estar parado outras coisas, mas as coisas de Deus tem que estar em movimento sempre. E eu trouxe tem uma palavra aqui, a palavra simples, sabe? Ela é simples e é muito humilde, mas é bem conhecida mesmo, né? Mas é uma palavra que vai trazer algo de bom para você, né? É uma história linda que está aqui. É logo no comecinho de Mateus, né? Mateus 1:16, partir em diante. Então, irmão, ó, é uma história de uma mulher e um homem. Só que isso aí é plano divino. Esses planos aí já foi falado lá no céu, né? Que é divino. E vocês com certeza passaram por tudo isso daqui que eu vou falar. A mulher passou por isso, o marido passou por isso já. Aqui é mesmo, onde nós estamos na terra, né? Eu já, né? Já passei mais ou menos, não foi por isso, mas um pouco assim parecido com um filho, com casamento, né? De ter de separar, terminar por conta de algo que não deu, né? Então eu acho que todas as pessoas passaram, não foi exato por isso, mas passaram um pouco por isso. Então, a história de José e Maria e o nosso Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Como foi que ele veio para poder dar o que deu para nós? Salvação, né? Salvação, saúde, força, ânimo e ainda uma casa no céu. Então, irmão, José dá o nome do pai dele de Jacó. Mas como Jacó a gente é conhecido pelo Velho Testamento, e aqui em Mateus é o Novo Testamento, mas em Mateus 1:16 está escrito que o nome do pai de José era Jacó, tá? E com certeza o nome do pai de Maria era Eli, os dois. Os dois, Maria e Maria, era já bem conhecido por causa da família deles, era descendente de Davi, né? Maria também, descendente, né, de Davi, e junto com José, né? E aí os dois agora, irmão, começam a namorar com o tempo. Naquela época lá que eles namoravam, não era igual nos dias de hoje, era totalmente diferente. As pessoas tinham prazo,
né? Um prazo correto. Não era de um dia para a noite, tinha um tempo para namorar, um tempo para noivar, outro tempo para casar. Tinha que conhecer a família do noivo, a família da noiva, né? Porque José é da família de Jesus Cristo, irmão. Família de Jesus Cristo, a família de Jacó. E Maria também. Então eles tinham etiqueta entre eles, né? Não tinha concordância, né? E aí, irmão, os dois começam a namorar. Maria e José. Eu creio que mais ou menos uns 2 anos eles noiva. E agora estão com o casamento marcado para casar. O nosso Deus do céu, quando ele tem um plano na nossa vida, pode vir casamento, pode vir noivado, pode vir o que for. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. É tudo na hora certa, né? A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Então, esse chegou o tempo de José na terra e o tempo de Maria. E aí os dois estão prestes a casar. Só que antes do casamento, o nosso Deus do céu, ele manda o anjo direto na casa de Maria e diz: Maria, tu terá um filho. Tu terá um filho e é o filho do Espírito Santo. E ainda diz: bem-aventurado sois tu dentre todas as mulheres. Que tu terá um filho do Espírito Santo e ponhará o nome dele de Jesus. Maria ficou assim, né, sem entender, mas ficou alegre, né? Porque a casa de Maria já era de Deus mesmo, né? Já via adorando a Deus, já via a Escritura. E aí, Novo Testamento. O Novo Testamento já tinha passado todo velho, né? Então ele sabia da história de Jacó, né? Todas as histórias ele sabia já, né? Então aí Maria ficou um pouco meio restrita por falar para o seu namorado, que era José. Como é que ele entenderia, né? E aí Maria foi correndo falar para José, mas o anjo falou: Maria, não se preocupa, que eu vou resolver tudo. Maria avisou para José que estava grávida e o filho que estava esperando era do Espírito Santo. Só que José ficou meio assim, né? Logo no começo, não entendeu. Mas aí logo o anjo apareceu para José. José estava com o pensamento de terminar de Maria, já. E o anjo sabia de tudo, Deus sabe de tudo. Antes deles terminar, o anjo foi lá e falou: José, não termina de Maria, não larga a Maria, porque o filho que ela está esperando é do Espírito Santo. Tá? E o filho que ela vai ter vai salvar toda a humanidade do pecado. E José ficou olhando assim e falou: tudo bem. Então ficou muito alegre José. José ficou muito alegre, muito contente, né? Porque o Filho do Espírito Santo e é o Salvador do pecado, o Salvador da terra, né? Ele ficou muito alegre. E ele já via dessas histórias, já contava essas histórias mesmo, né? Na Bíblia, porque estava escrito na Bíblia que Jacó, né? Jacó tinha Abraão, então era a família do próprio José, que até o pai dele é o Jacó, né? A Bíblia relata que o José do anjo é no Velho Testamento. O José, esposo de Maria, é do Novo. Mas mesmo assim, o pai dele é Jacó, né? Porque o tempo passou, né? O pessoal vivia naquela época umas fases, sabe? De um lado para o outro, né? E as histórias passavam, né? Pode ser outro Jacó, né? Mas a Bíblia dá relato como é Jacó, o pai de José. E aí, irmão, o tempo foi passando e aí chegou o momento da Maria ganhar Jesus. Chegou da Maria ganhar a luz, né? Que nos dias de hoje só chamam. Só que naquela época tinha os magos. Os magos, eles estudavam as leis antigamente, estudavam as estrelas. E estava escrito na Bíblia que o Filho de Deus deveria nascer quando as estrelas estivessem no céu, né? As estrelas, ela ia ficar entre a terra e o céu, né? Mais ou menos, né? Uma posição que todo mundo conseguia enxergar. E aqueles magos, né, que estudavam as estrelas, eles viram as estrelas. E aí
combinaram eles para acompanhar a estrela, porque era o nascimento de Jesus. Para eles, o nascimento de Jesus. E ele saberia mesmo. Só que ele cumpriu as estrelas, a estrela passou em Israel e ele parou na casa. E a casa que ele parou é a casa de Faraó. Né? E perguntou para o Faraó: Faraó, é aqui que há de nascer o nosso Salvador da humanidade, Salvador do mundo, nosso reis? O Faraó olhou assim: mas que reis? O reis aqui sou eu. Eu sou o rei da terra, de todo Israel. Ele falou: não, a estrela no Oriente, nós acompanhamos as estrelas que vai nascer o nosso reis. Aí Faraó olhou e falou: não, não é aqui. Mas como é que ela vai nascer? Aí ele contou a história, né? Eles estudavam as estrelas, que tinha que nascer o rei da cidade, o rei de todo o país naquela época, ali, na época que a estrela apareceu. E ele contou as histórias, o Faraó ficou indignado. O Faraó ficou triste, sabe? Falou para todos os capitão, falou para todo o chefe dele, que para procurar o menino e matar o menino. Ele falou: ó, quando os magos saíram de lá, ele deu ordem para os capitães e o chefe. Falou: ó, de todo Israel, procura toda criança nascida de 1 mês até 2 anos para matar. E aí, irmão, eles aprontaram seus carros, né, suas carroças, seus cavalos e foram atrás do menino para matar todos. Só que antes desses capitães virem para matar a criança, o anjo apareceu para Maria, falou: Maria, sai dessa terra e vai para a terra do Ângito. Né? Então Maria fugiu lá para o Ângito. Estava em Israel, foi para o Ângito, né? E toda aquela região ali, né? Eles tinham que mudar de um lugar para o outro, é tudo pertinho, né? É Israel, Ângito. E só sei que Maria saiu de Israel e foi para o Ângito. Estava em Belém, nascimento de Jesus. Nasceu em Belém. E foi para o Ângito. Então, e ele tinha que nascer naquela cidade. Então, naquela cidade ali, de Belém, os capitães tinham que procurar todo mundo ali, criança, e matar a criança. Né? Cidade de Belém. E por aquelas vizinhanças por ali assim. Que é onde foi os magos falaram que o menino ia nascer. E os magos naquela época, o faraó estudava essas coisas também, sabia muito essas coisas. E era tudo verdade que ele estudava. Tudo que eles faziam acontecia, né? Os magos, né? Tem outras coisas também. E chuva, precisando de algumas doenças, algumas coisas assim. Os magos sabiam de tudo, né? E aí os faraó acreditou, fui atrás. Só que graças a Deus que o anjo apareceu para Maria e mandou Maria para o Ângito. Foi crescendo. O menino foi crescendo. Né? E com 12 anos ele apareceu na igreja. E a Bíblia diz que ele fez muito milagre ali na igreja, que tinha uns professores na igreja, uns doutores da lei. Tentaram ensinar lá algumas coisas. Aí Jesus começou a conversar com eles e fazer pergunta para Jesus. Jesus respondeu tudo no ato. O menino com 12 anos respondeu tudo no ato. Enquanto os estudiosos daquela época, né, não sabia falar. Só sabia falar se pegasse a Bíblia e começasse a ler. Aí ele sabia responder. Mas Jesus não. Jesus sabia sem pegar a Bíblia, sem ler. E recebia todas as perguntas que as pessoas faziam. Jesus respondia e ainda, além de responder, né, as perguntas, ainda perguntava, né, para alguém se alguém sabia. E só que ninguém sabia, né? Ninguém sabia daquelas perguntas ali. Os doutores falaram: você sabe? Eu falei: sei. E ele respondia. Você sabe? Sei. Ele respondia. Perguntia de Abraão, perguntava de Davi e de todos aqueles descendentes ali, né? E vivia perguntando para Jesus e Jesus respondendo sempre. Sempre sabia de tudo, né? E aí Jesus também perguntava para eles, né? Você sabe disso? Falou: não. Pois eu sei, está escrito. Aí pegava a Bíblia e estava lá, estava escrito. Jesus também perguntava para eles, né? Só que Jesus sabia já, né, de tudo. Era para ver se eles sabiam também. Mas as pessoas não sabiam. Só se pegasse a Bíblia e lesse.
Que tinha coisas, segredo, que Jesus sabia, né? Que as pessoas nem passavam nem pela cabeça do que ia acontecer. Aí, irmão, Jesus foi nascendo, né? E eu vou parar por aqui porque tem mais uma coisa interessante que o nosso Cristo mandou eu fazer aqui. Toda a pregação minha aqui no YouTube, que eu vou começar a pregar agora, voltar à pregação, eu vou fazer uma oração, e essa oração, irmão, vai ter cura, tá? Por incrível que pareça, ela vai ter cura, tá? No momento que eu estiver orando, eu vou estender a mão assim. Se você estiver olhando aí o vídeo, vendo o vídeo, tá? E quiser ser curado de qualquer enfermidade que você tiver, você faça igual eu. Abra as mãos assim, tá? E receba a cura e o milagre, tá bom? Eu vou orar agora. E se você, quando me ver, ou quando estiver vendo, se quiser repetir, receber sua cura, tá? Você faça. E a cura não é eu que curo, mas é em nome de Jesus, tá bom? Feche os olhos e abra a mão. Deus querido, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus que fez criança, fez adulto, papai, fez homem, completou, papai, a idade de 33 anos, papai, e o Senhor trouxe cura, trouxe milagre, trouxe maravilha, trouxe salvação, e agora, papai, eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor falou há 2.000 anos atrás, que nós fazemos maravilha melhor do que o Senhor. E agora, papai, aqui em teu nome, papai, em teu nome, Jesus, o Senhor deu essa palavra para mim e agora eu estou retornando ela. Em teu nome, papai, toda essa pessoa que estiver, papai, me assistindo e for me assistir ainda a esse vídeo, qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, ela receba, papai, essa cura. O Senhor, papai, estende, papai, tua mão potente, linda, sobre o corpo dela, sobre a mente dela, sobre, papai, toda a carne dela. O Senhor estenda a mão e cura ela. Se for uma dor de cabeça, se for o corpo, coluna, o que tiver, papai, o Senhor vai ao encontro, papai. Em teu nome, Jesus, em teu nome, papai, eu te peço que o Senhor cure essa pessoa. E essa pessoa, papai, venha dar depois o testemunho a qualquer lugar, que seja para essa plataforma, que seja por outras plataformas, mas que ela venha dar o testemunho aqui, papai, que é para o teu nome ser grandioso, ser glorificado. Eu te agradeço, em nome de Jesus, cura, papai, essa pessoa. Em teu nome te agradeço. Amém. Então, irmão, se você viu, tá? Você vai ser curado porque tem que crer. A Bíblia diz que sem crer é impossível agradar a Deus, tá? E se você puder, se inscreva aí no canal, tá? Que eu vou trazer agora os vídeos. Eu creio em nome de Jesus que eu vou trazer os vídeos, que já era para mim estar aqui, né? Jesus já me cobrou muitas vezes para mim trazer aqui a palavra, porque não tem outro caminho. Se não for a palavra de Deus, não tem outra palavra, não tem nada mais. É Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que leva para o céu, tá? E muito obrigado e Deus abençoe vocês aí, tá? E até a próxima.